Agora eu vou falar sobre as pilhas recarregáveis, como elas funcionam. As pilhas recarregáveis, diferente das pilhas comuns, elas são reutilizáveis. E como elas funcionam? Elas funcionam através de reações eletroquímicas, que são eletricamente reversíveis. Ou seja, quando a reação que está gerando energia ocorre em uma direção e seus materiais se esgotam, para que sejam recarregados, eles devem ser produzidos em uma corrente elétrica em direção oposta que o regenere. Ou seja, quando ela está gerando energia para um lado, quando ela descarrega ou quando a bateria da pilha acaba, você precisa gerar energia para o lado oposto, recarregando a pilha novamente para que ela consiga gerar energia. Mas por que isso ocorre? Isso ocorre porque a massa que compõe o tubo da bateria é feita com níquel, cádmio, níquel metal hidreto ou íons de lítio. Assim é composto um reestimulador depois que zera a sua capacidade de energia. E essa reação que ocorre dentro da pilha é uma reação de oxirredução. E aí, eu tenho algumas curiosidades sobre a pilha recarregável, que são uma das mais comuns. A primeira pergunta é: o que acontece se a gente tentar recarregar uma pilha comum, sem ser as pilhas recarregáveis? Como consequência dessa ação, pode ocorrer vazamento, intoxicação oriundas, mau funcionamento dos dispositivos e até explosão da pilha. E a outra dúvida é sobre o que acontece, né? Se a pilha comum ou a pilha recarregável, ela prejudica o ambiente? A resposta está na sua composição. As pilhas, elas são compostas de metais pesados e tóxicos, como o mercúrio, chumbo e o cádmio, como eu falei anteriormente, que quando jogados incorretamente em lixões e aterros comuns podem contaminar o solo e os lençóis freáticos. Ou seja, a pilha recarregável é sempre a melhor opção, já que você não vai descartar facilmente, você pode reutilizá-la até onde der. Claro que ela não tem uma duração infinita, mas tem uma duração ok que pode até ajudar no sistema ambiental. A pilha comum é formada de zinco no seu polo negativo e carbono no seu polo positivo, em contato interno entre si por meio de uma mistura de dióxido de manganês, carbono, cloreto de zinco e amônio. Quando os polos positivos e negativos são ligados externamente, ocorre uma reação química em que o zinco libera elétrons que atravessam um circuito externo, convertendo energia química em elétrico. A pilha comum apresenta metais tóxicos, portanto é de extrema importância que o seu descarte ocorra da maneira correta. Caso contrário, podem contaminar o solo e os lençóis freáticos. As pilhas que são compostas de metais como chumbo, mercúrio e níquel podem causar sérios problemas à saúde, como câncer, doenças renais e problemas com o sistema nervoso central. Eu vou falar sobre a pilha de mercúrio, ou também chamada de pilha de mercúrio de zinco. Ela, assim como as pilhas normais, é formada por um ânodo, um cátodo e um eletrólito. O ânodo é composto por zinco metálico, o cátodo por óxido de mercúrio 2 e o eletrólito é uma solução de hidróxido de potássio saturado. O zinco metálico e o óxido de mercúrio são transformados em pó e compactados para que a pilha fique a menor possível. Na reação dessa pilha, o zinco metálico é quem se oxida, dando seus elétrons para o óxido de mercúrio. Na semi-reação do ânodo, o reagente é o Zn sólido mais 2OH negativo aquoso e o produto é ZnO sólido mais 2H2O líquido mais 2 elétrons negativos. Na semi-reação do cátodo, o reagente é o HGO sólido mais H2O líquido mais 2 elétrons negativos e o produto é Hg líquido mais 2OH negativo aquoso. Na reação global, o reagente é HGO sólido mais Zn sólido e o produto é ZnO sólido mais Hg líquido. Esse tipo de pilha ele se mantém constante a 1,35 volts ao longo de toda a sua vida útil. E elas não apresentam um fenômeno de recarga. Os exemplos de onde elas são utilizadas no cotidiano são em relógio, marca-passo, calculadora, aparelhos aditivos, máquinas fotográficas, brinquedos e também aparelhos portáteis que exigem uma maior eficiência e também uma maior durabilidade. As vantagens de usar essa pilha é que elas podem ser compactadas, podem também ser guardadas por muito tempo e elas têm uma longa vida útil. E as desvantagens é que elas são altamente tóxicas, mesmo que em pequenas quantidades. Elas podem causar doenças em humanos, como os danos nas mucosas, na pele, nos rins, náuseas extremas, vômito e diarreia com sangue. Também pode levar a pessoa a óbito.
O descarte incorreto dessa pilha pode gerar sérios riscos para o ambiente, porque ela possui o mercúrio, que é um metal muito pesado, e ele pode contaminar o solo, as águas subterrâneas, lagos, rios, podendo chegar até animais e o ser humano. Metal de sacrifício ou ânodo de sacrifício é uma técnica de proteção na qual se insere um metal em um ambiente oxidante para que ele proteja o cátodo. Para que ele seja sacrificado, o metal deve possuir um menor potencial de redução que o metal a ser protegido, para que seja oxidado durante a reação. Alguns exemplos são o zinco e o magnésio, que são comumente utilizados com esse objetivo. Uma aplicação comum dessa técnica são nos navios, onde o ferro, utilizado nos cascos, em contato com a água do mar, se oxidaria muito facilmente se não houvesse um metal de sacrifício, que normalmente é o magnésio.